Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Nesse momento, nós estamos iniciando mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Hoje nós iremos fazer reflexões sobre os Salmos. E a nossa reflexão hoje será sobre os Salmos de número 34. E eu quero convidar você a ler esse texto comigo. E logo na sequência nós iremos orar e cantar louvores a Deus juntos e depois expor a palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Prove e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Mediante essa leitura, quero convidar você a orar ao Senhor comigo. Oremos ao Senhor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, eu venho te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor, por esta dádiva maravilhosa que é servir ao Senhor, que é adorar ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas mediante as tuas muitas misericórdias. Nós te pedimos, ó Pai, porque confiamos plenamente no que Jesus Cristo pode fazer por nós. Nós oramos confiados em Ti e buscamos a Tua presença nesse momento. Fala conosco e opera poderosamente através dos dons do Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, nesse momento, nós iremos louvar ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos, e na sequência voltaremos para refletir sobre a palavra de Deus. Eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor.
bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Muito bem, acabamos de ouvir os louvores a Deus e agora nós vamos à reflexão da palavra. Nós vamos ler apenas um trecho desses salmos que diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e alegrem-se, proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Esses salmos é o Salmos de número 34, e nós encontramos ele dentro de um contexto. Quando o salmista Davi, ele fez esse salmo, diz que ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Davi foi buscar refúgio com o rei filisteu, o rei Aquis. No entanto, quando Davi chega naquele lugar, os conselheiros daquele rei dizem: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, Davi suas dezenas de milhares? Então Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Aí o capítulo 22, versículo 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. 1 Samuel 21, versículo 10 a 15 e Samuel 22, versículo 1. Então, o que nós observamos aqui, Davi, ele estava diante de uma situação difícil. Ele estava diante de uma circunstância muito difícil. Mas o que nós observamos que temer ao Senhor, confiar na bondade do Senhor, é uma reflexão, na verdade, desse contexto histórico da vida de Davi e também traz uma instrução para os filhos de Deus. E que instruções nós encontramos nesses salmos de Davi? Os salmos, ele começa com um convite: bendizei o Senhor. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e alegrem-se. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O salmista está fora do território do inimigo. Ele está satisfeito e ele não consegue se conter. O Warren chama a atenção para os verbos utilizados por Davi: bendizer, gloriar, engrandecer, exaltar. Warren entende que originariamente esse salmo, na verdade, foi um discurso para os seus homens, que Davi fez para os seus homens. Ele estava dando uma ordem para que eles interrompessem o combate e se concentrassem na adoração. Então era este o convite que Davi estava fazendo. Então o que Davi sabia, que naquele momento era momento de adorar a Deus. Não era nem momento de pedir, não era nem momento de clamar, porque o livramento já tinha acontecido. Agora era o momento de reconhecer a grandeza de Deus. Agora era o momento de reconhecer o que Deus tinha feito para ele. Então, nós temos Thomas Watts, ele escreveu o seguinte: ao orarmos, nós agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como homens, como anjos, melhor dizendo. Davi está agradecendo e engrandecendo o Senhor. Por quê? Porque o Senhor ouviu a sua oração, supriu suas necessidades, protegeu do perigo. Vê no verso 4, verso 7, verso 9, 10 e 15. Não uma confiança em suas habilidades. Ou seja, Davi foi astuto naquele momento, mas ele não estava
naquele momento, mostrando, ele não confiou nas suas habilidades, ele não confiou na sua astúcia de homem de guerra. Davi está se gloriando no Senhor, aquilo que Deus de fato é e no que Deus de fato fez para ele. Por isso ele disse: a minha alma se gloriará no Senhor. Segunda lição, segunda instrução que nós temos desses salmos é: busque o Senhor. Por quê? Ele disse o seguinte: eu busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olharam para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o viu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Prestemos atenção no testemunho de Davi. Ele está dizendo que Deus salva, Deus guarda, Deus satisfaz. Davi muitas vezes se sentia como um pote quebrado. Ele diz lá nos Salmos de número 31, versículo 12 a 14, ele diz assim: sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar a minha vida. Mas eu em ti confio, ó Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Então, no verso 5, ele diz que os que olham para ele, ou seja, os que olham para Deus, os que olham para Deus estão radiantes de alegria. Os rostos dessas pessoas, o rosto dessas pessoas nunca mostra decepção. Só tem esse olhar aqueles que confiam plenamente no Senhor. Ou seja, somente tem esse olhar para o Senhor os que confiam nele. Esse olhar radiante é um olhar de uma pessoa que confia plenamente no Senhor. Quem olha para o Senhor com incredulidade, na verdade, será envergonhado. Porque quando nós olhamos com confiança para ele, o nosso rosto irradia de alegria, porque nós sabemos que Deus tem a solução e ele tem a bênção para as nossas vidas. Uma terceira instrução que nós temos nesses salmos é o seguinte: temei o Senhor. O salmista, no versículo 9 até o versículo 11, ele diz assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, quem tem o Senhor, segundo o salmista, não precisa ter medo de nada, pois, na verdade, esse temor do Senhor é que lança fora todo medo. Lá no Salmos de número 112, ele diz o seguinte: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes são poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Salmo 112, versículo 1 e 2. Então, o verso 9 desse Salmo 34 ensina para a gente o seguinte: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso é o equivalente ao que o Senhor Jesus Cristo disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor Deus é o sol, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84, versículo 11. Mesmo quando as coisas parecem não ser bom para nós, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: sabemos que tudo quanto acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Romanos 8, versículo 28, na Bíblia Viva. Então, é interessante. Outra instrução muito interessante que ele traz para a gente é desejar o que é bom. Então, quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Então, o que Cristo veio fazer? Cristo veio oferecer vida completa, vida plena, vida em abundância. Está lá em João 10, versículo 10. O que significa essa vida oferecida por Jesus? Posição social? Fama? Não.
Jesus está falando a respeito do caráter, a respeito da fé, e há um desejo de honrar o Senhor. Então nós devemos buscar o Senhor e não devemos desejar nada mais do que a vontade do Senhor para a nossa vida. Outra coisa importante é dizer a verdade. No versículo 13 nós aprendemos o seguinte: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. O apóstolo Tiago, ele escreveu o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. Podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer o que disse o salmista Davi: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por quê? Porque nós precisamos usar os nossos lábios para glorificar a Deus, para abençoar, para falar a verdade, para ensinar as coisas boas, e não para maldizer, nem para maltratar, nem para ferir, e nem para ofender ninguém. Então é isso que a palavra de Deus diz para nós. Outra coisa é buscar o que é certo. O versículo 14, ele diz o seguinte: afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. O que significa buscar o que é certo? Afastar do mal é, na verdade, o abandono do pecado de forma definitiva. É à medida que Deus for nos fortalecendo e concedendo oportunidades para agirmos como pacificadores, ao invés de agitadores. Buscar a paz é o mesmo que procurar a paz. Isso significa que deve haver um esforço da nossa parte para conseguir os resultados, sempre com a ajuda do Senhor. E, por fim, o versículo 15 diz assim, que nós devemos esperar o que é melhor. Diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Esperar é viver por fé, é acreditar que o Senhor nos guiará, que o Senhor vai cuidar de nós, que o Senhor vai ajudar a fazermos o que é correto. Essa é a promessa de Deus. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, versículo 8. Então, diante de um Deus desse, que tem promessas maravilhosas, o que devemos fazer? Devemos confiar no Senhor. O verso 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmos 34, versículo 1 a 22. Será que o salmista está ensinando que a vida de fé e obediência é uma vida livre de problemas? Não. Ele disse: busquei o Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Então significa que Davi teve medo. Ele diz assim: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tribulações. Então Davi foi liberto das tribulações, ele teve tribulação. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então significa que passamos por adversidade. Mas a grande promessa que temos de Deus é que, se confiarmos nele, ele irá atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênção. No Salmos 28, 7, o salmista disse: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o seu povo que ele salvou. Isaías 40 e versículo 10. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus escreveu:
Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Hebreus 13, versículo 6. A igreja possui muitos inimigos, mas não será a igreja que irá detê-los ou vencê-los, mas sim o Senhor é quem irá detê-la. Estes serão destruídos pelas suas perversidades em que praticam. A desgraça matará o ímpio, versículo 21. O Salmo 7, versos 14 a 16, diz assim: o pecador cria e vai desenvolvendo um plano mau, toma o máximo cuidado para preparar todos os detalhes e, afinal, acaba fazendo nascer a traição e a mentira. Apesar de todo o seu cuidado, é ele mesmo quem vai cair na armadilha. A desgraça que ele planejou para os outros acaba caindo sobre a sua própria cabeça, ele mesmo acaba sofrendo a violência que desejava cometer contra outras pessoas. Salmo 7, versos 14 a 16. E para os justos, que promessa há? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam em obediência à carne, mas andam em obediência ao Espírito. E no versículo 33 diz assim: quem se atreve a nos acusar? Foi nós a quem Deus nos escolheu para sermos dele? Será que Deus fará isso? Ou seja, foi ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com ele. Quem nos condenará então? Cristo? Não. Foi ele quem morreu por nós e voltou à vida por nossa causa. E agora está sentado no lugar de maior honra junto a Deus, rogando por nós lá do céu. Romanos 8, verso 1, 33 e 34. A maior libertação de Deus, de Davi, por Deus, foi semelhante à libertação do povo de Israel do Egito. Então, creia, Deus também nos liberta hoje de todas as tribulações. Não fique angustiado. Então, que instrução nós recebemos? Nós recebemos que, primeiro, nós precisamos bendizer ao Senhor. Então, se você receber uma bênção, não deixe de expressar essa alegria. Não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de proclamar as maravilhas do Senhor. Todas as vezes que nós fomos vitoriosos sobre uma situação de tribulação, nós precisamos bendizer o Senhor. Davi, ele teve que fazer de doido para não morrer pelo filisteu. Mas ele não atribuiu a sua salvação à sua astúcia, à sua habilidade, e sim ao Senhor. Em toda e qualquer circunstância, devemos buscar o Senhor, porque a salvação vem dele. Temer a Deus é uma atitude de sabedoria, pois é o temor do Senhor que lança fora todo medo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você que teve a oportunidade de ser ministrado nesse momento, de aprender. Talvez você estava sem direção e a palavra trouxe uma direção para a sua vida, para que Deus possa abençoar você. Logo depois do louvor, nós estaremos orando por você e pedindo a bênção sobre a sua vida. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Muito bem, agradecemos a Deus. Agora nós estamos indo para o final. Nesse instante nós iremos orar ao Senhor. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você que recebeu instruções para a vida, você agora vai... Se você teve uma vitória, se você tem saúde, está com saúde agora? Ou você está doente? Se você estiver com saúde, é momento de você bendizer ao Senhor. Se você passou por um problema difícil, você está aí de pé e você não foi trucidado pelo problema, não fique olhando para o problema, olhe para o que Deus fez por você. Entendeu? Então não fique sofrendo pelo problema, olhe pelo que Deus fez por você, pelo livramento. Então bendiga ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, seja um adorador. Mas se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por situações parecidas com o que a Davi está, de repente você está no meio do problema, de repente você está rodeado por inimigo, está cercado, saiba que o Senhor está para te livrar, o Senhor está aí para te ajudar e para te abençoar. Eu vou orar por você e peço que você ore juntamente comigo. Ore desta maneira. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de refletir sobre a tua palavra. E eu venho nesse momento, meu Deus, suplicar em favor desta vida, ó Pai, que até agora, meu Deus, ela está vivendo uma vida de derrota, uma vida de frustração. Mas agora, meu Deus, o Senhor entrou com providência e a livrou. E ela está com o coração alegre, meu Pai. Mas muitas vezes, ó Deus, mesmo depois de ter passado pelos problemas, pelas dificuldades, ela quer acreditar que ela possui um trauma e que ela fica presa a esse trauma, Senhor. Eu oro para que ela seja liberta nesse momento, que o Senhor livre a sua mente, livre os seus pensamentos, para que ela viva uma alegria diante do Senhor, ela viva plenamente alegre diante do Senhor. Eu quero orar também por essa pessoa, meu Deus, que nesse exato momento está atravessando uma grande batalha, uma grande luta. Que o Senhor possa entrar com providência e pelejar a sua batalha. Dar o livramento que ela precisa, concedendo a bênção e a graça do Senhor. Envia, meu Deus, o teu anjo. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se essa pessoa teme ao Senhor, eu peço que ela seja livre agora do perigo, em o nome de Jesus. Pai, conceda-nos a tua graça e a tua bênção, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao final de mais um culto de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Nós queremos, nesse momento, convidar você a continuar nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhando com seus amigos, levando bênção para a vida deles, levando alegria, levando esperança para os corações. Portanto, compartilhe com eles este vídeo aí através de um like que você dá no YouTube, no Facebook, dando aquele positivo, participando, fazendo comentários, para que outras pessoas sejam alcançadas. Quem sabe tem uma pessoa agora precisando de uma palavra de esperança. Quem sabe tem uma pessoa agora precisando de instruções das mãos do Senhor. E você pode ser esse canal de bênção. Portanto, nós convidamos você a participar dos cultos conosco nas quartas-feiras, a partir das 7h30. Nos sábados, às 10 horas, temos Escola Bíblica. Às 11 horas, culto de celebração. E nos domingos, a partir das 18 horas, também temos culto de celebração, adoração, palavra. Deus tem uma bênção para a sua vida, portanto, continue conosco. Amém? Agora sejamos despedidos com a bênção apostólica, dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o teu povo, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.